Teresa Almeida Cravo, professora universitária de Relações Internacionais, junta-se agora a nós. Boa tarde e bem-vinda. Olhando aqui para este que foi um dos maiores ataques desde o início da ofensiva, Irão e Hezbollah, que realizaram contra o norte de Israel, podemos dizer que estamos perante uma nova fase do conflito. A noite de ontem marca aqui um antes e um pós. Diria que não, no sentido em que não parece que tenha havido uma diferença muito grande nem do ponto de vista da retórica, nem do ponto de vista daquilo que é o objetivo das duas potências que iniciaram esta agressão, os Estados Unidos e Israel, de ter uma guerra o mais curta possível, não é? E, portanto, o problema dela se estar a prolongar, para além daquilo que tinha sido inicialmente previsto, ou seja, é verdade que o Presidente Trump no início falou em 4 a 6 semanas, mas depois muito rapidamente veio dizer que a guerra estava a correr muito bem e lançou aqui uma série de ideias de que a guerra seria muito rápida e, aliás, para convencer o eleitorado norte-americano, a ideia foi sempre que esta guerra seria apenas bombardeamentos aéreos, sem tropas no terreno, e a segunda condição é que seria algo muito rápido, que não iria afastar os Estados Unidos. E, portanto, a lógica desde os ataques nos últimos dias, ontem especificamente, já era mais ou menos previsível, porque tinha havido uma série de retaliações por parte do Irão e, portanto, de alguma forma, o que está a acontecer aqui é uma escalada típica deste tipo de guerras, que é, há uma resposta por parte de um dos atores e depois o outro responde por cima. E, portanto, estamos numa lógica claramente de escalada. É a ideia de que o Presidente Trump, tendo em conta todas as advertências em relação ao impacto global em termos económicos e energéticos deste conflito, iria de alguma forma ter uma postura ainda mais ofensiva, ainda mais agressiva ontem, como avisou, já era mais ou menos expectável. E, portanto, a ideia aqui é que, para controlar a pressão que está a ser feita sobre os Estados Unidos e sobre Israel em relação ao impacto regional e global desta guerra, quanto mais depressa a guerra terminar, melhor, e, portanto, desse ponto de vista, acho que era previsível que houvesse aqui uma ofensiva mais agressiva. Mas não acho que haja aqui uma diferença enorme em relação àquilo que são, supostamente, os objetivos desta guerra e estas duas condições que eu falei inicialmente. Olhando para aquela que foi a primeira mensagem de Mojtaba Khamenei, o que é que podemos destacar daquilo que foi dito por parte do novo líder supremo do Irão? Acho que há aqui duas mensagens, não? Uma mensagem política interna e uma mensagem política externa. A mensagem interna é de que o regime se mantém intacto, que a sucessão é uma sucessão que foi pensada e que é uma sucessão que se mantém exatamente na mesma linha, portanto, uma linha particularmente dura do ponto de vista da ausência de liberdade política, da ausência de liberdade religiosa, portanto, da forma como o regime tem operado nas últimas décadas e, portanto, a sucessão, que é uma sucessão hereditária, é também uma sucessão do ponto de vista ideológico e, portanto, vai buscar precisamente pessoas que alinham com esta ideia mais dura do regime e, portanto, a ideia é mostrar para dentro, nomeadamente na sequência dos protestos que aconteceram de janeiro até agora, não é, em relação ao próprio regime, é de mostrar que o regime se mantém intacto. Do ponto de vista externo, é uma mensagem política direta aos Estados Unidos. O Mojtaba Khamenei tinha sido indicado como alguém inaceitável do ponto de vista de sucessão do líder supremo por parte dos Estados Unidos e da administração de Trump e, portanto, uma primeira mensagem é dizer: nós é que escolhemos os líderes e o nosso líder vai ser precisamente alguém que foi, de alguma forma, classificado como inaceitável por parte dos Estados Unidos. E a segunda parte, obviamente, que é de alguma forma simbolizada aqui nesta mensagem, é a ideia de que o Irão não está disposto a render-se, que vai continuar a retaliar, que vai continuar a prosseguir a sua estratégia, que é uma estratégia de regionalização e de globalização do conflito, ou seja, quanto mais os Estados Unidos continuam nesta lógica de ataque e enquanto, do ponto de vista da capacidade militar, o Irão conseguir manter a retaliação, vai fazê-la do ponto de vista de alargar a guerra do ponto de vista regional e de fechar o Estreito do Hormuz e, portanto, garantir que há aqui um impacto energético e económico muito para além daquilo que era, de alguma forma, expectável em relação aos objetivos de guerra do Presidente Trump e de Netanyahu, do Primeiro-Ministro. Professora, peço que permaneça connosco, mas para já, Francisco Penin, há novidades no que diz respeito às explosões que foram ouvidas no Dubai.
Sim, havia relatos que havia um helicóptero que teria derrubado um drone Shahed do Irão no horizonte do Dubai e isso confirma-se. Já temos o primeiro vídeo desse confronto. Este vídeo mostra, melhor dizendo, esse derrube do drone Shahed. Vê-se um helicóptero, um Black Hawk, que na prática andou aos tiros literalmente de metralhadora a este drone e conseguiu abatê-lo. Andar aos tiros a um drone é algo muito menos custosa do que lançar, por exemplo, um míssil contra um drone, e isto foi o que a Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos fez bem perto do Burj Khalifa. Aliás, vê-se o Burj Khalifa lá ao fundo, no horizonte, bem perto do local, pelo menos no ângulo que estas imagens foram registadas, vê-se através desse ponto de vista lá ao fundo o Burj Khalifa. Estas imagens são de hoje, mostram um Black Hawk dos Emirados Árabes Unidos, da Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos, a interceptar e a destruir um drone perto desta zona do Burj Khalifa. Ora, este é um incidente que, na verdade, é um incidente menor, mas aconteceu, foi de hoje, no Dubai. É a primeira vez, desde o início deste conflito, que estamos a ver um Black Hawk a bater, Bruna, um drone lançado pelo Irão. Muito bem, retomamos a conversa com a professora Teresa Almeida Cravo, olhando para aquilo que tem sido o cenário das últimas horas em Beirute, que tem sido fortemente atingida por parte de Israel. Israel enviou, aliás, reforços para a fronteira, incluindo a Brigada de Elite Golani. Isto indica preparação para uma invasão terrestre? Não seria propriamente surpreendente, tendo em conta que as ofensivas terrestres, em que Israel aproveita para, nomeadamente, ganhar terreno dentro do sul do Líbano, já aconteceram consecutivamente em várias guerras entre Israel e o Líbano. E aqui a ideia, efetivamente, é, através do discurso da lógica defensiva, ter uma postura completamente ofensiva em relação ao Líbano. Vamos lá ver. O tipo de ataque que Israel está a fazer ao Líbano, nomeadamente em Beirute, é ilegal, é ilegítimo, é imoral, portanto está a atacar zonas altamente de enorme densidade populacional e está, obviamente, a supostamente atacar o Hezbollah enquanto ataca efetivamente a população civil libanesa. E isto é inaceitável, mas não é surpreendente no sentido em que Israel tem cometido este tipo de ataques em relação à população libanesa, já vem de 7 de outubro e vem das outras guerras em que estiveram envolvidos o Líbano e Israel. Mas, portanto, há aqui uma lógica, vamos lá ver, a guerra neste momento, é importante nós percebermos isto, está a envolver pelo menos 13 países. Nós temos, das últimas contas, nós temos o Irão, Israel e Estados Unidos como o embate direto, o conflito direto, mas depois temos este segundo círculo, que é o que se está a referir agora, que são alguns atores armados próximos do Irão que estão também envolvidos, e, portanto, o Hezbollah no Líbano, as milícias pró-iranianas no Iraque, os Houthis no Iémen, milícias também na Síria, e, portanto, temos aqui esses atores a serem de alguma forma mobilizados e, portanto, a serem alvo também destes ataques por parte de Israel e dos Estados Unidos. E depois temos este terceiro ciclo que estávamos a falar também há pouco, que é a regionalização em relação aos vários países árabes, que neste momento, como eu digo, em termos de número de países, a regionalização foi muito rápida e é particularmente perigosa porque é uma escalada regional que tem aqui um impacto muito grande. E, portanto, os ataques de Israel ao Líbano devem ser enquadrados no sentido dessa regionalização, mas também acho que é preciso dizer que não só esta guerra do ponto de vista de violação de direito internacional é claríssima, há aqui uma agressão a um Estado, e depois há também do ponto de vista da estratégia de condução de guerra de Israel, um problema gravíssimo do ponto de vista da forma como atua especificamente no Líbano, mas também no próprio Israel. No Irão, quer dizer, não esqueçamos que os primeiros ataques envolveram uma escola em que morreram mais de 150 crianças e, portanto, estamos a falar de um tipo de guerra que tem consequências que não devem ser chamados de danos colaterais, são consequências que de alguma forma nós temos que aceitar que foram previstas e se entendeu que para todos os efeitos, se elas acontecessem, a guerra deveria seguir em frente, e isto é muito problemático. Olhando para aquilo que foram os ataques aos petroleiros no Iraque, a proximidade quer com o Golfo Pérsico e do Golfo de Omã torna estes incidentes particularmente mais preocupantes?
Esta é outra estratégia da globalização do conflito, não é? Aquilo que o Irão está a tentar mostrar é que quanto mais for atacado ou enquanto se prolongar esta guerra, vai continuar a impor um custo não só aos Estados Unidos e a Israel, mas aos países da região e aos países a nível global. Há bocado estava a ouvir a vossa reportagem e tiveram a falar precisamente disso, não é? Do ponto de vista económico, quando nós pensamos no Estreito de Hormuz e nos 20% de passagem de petróleo e de gás natural, que nós pensamos do ponto de vista dos nossos carros e da capacidade de transportes públicos, etc, etc, mas obviamente o petróleo é importantíssimo para muitíssimas outras coisas, desde logo plásticos, e nós podemos ter, por exemplo, alguma noção de que a China se estava a preparar para este tipo de embate e que ainda não está a ser diretamente afetada de uma forma drástica, mas temos países, nomeadamente no Sudeste Asiático, a Coreia do Sul, o Vietnã, etc, onde muita da produção mundial também existe, que estão a ser diretamente afetados neste momento e já estão numa situação, pelo que dizem as notícias, bastante problemática. Portanto, quanto mais houver esta pressão do ponto de vista energético e económico, mais há uma pressão indireta sobre os Estados Unidos e Israel para pôr fim aos ataques.